Olá, bom dia a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 34ª sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no YouTube, ou então, se os senhores sintonizarem o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a vereadora Jaqueline Barbosa para assumir a vice-secretaria, vice-presidência. O vereador Anderson Veterinário para assumir a primeira secretaria. O vereador Guilherme do Salão assumir a segunda secretaria. Agradeço o vereador Guilherme. O vereador Tinho acaba de chegar. Anderson assumir a segunda secretaria, Jaqueline retornar a primeira, por gentileza, a secretaria, e o vereador Tinho a vice-presidência. Esta presidência esclarece que nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei número 106/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 897/2023, projeto de lei número 106/2023, autoria Poder Executivo. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado pelas comissões de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. A mensagem explicativa de folhas 11 a 18 informa que na elaboração da proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o país no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local. Que foram inseridos no presente projeto de lei metodologia e memória de cálculo utilizado como base para a elaboração da presente peça orçamentária e que a participação popular foi assegurada por meio de audiência pública e orçamento participativo através de recursos eletrônicos em função de constatada abrangência da participação. Informa ainda que a proposta orçamentária obedece rigorosamente a todas as vinculações de ordem legal e constitucional e aos programas e ações constantes com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do município. Destacamos, por fim, que os autos e anexos do processo constituem 4 volumes. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a esta comissão a análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juiz, esse é o nosso parecer, sala das comissões, 18 de outubro de 2023, Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Roberto Silva, presidente relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas exaradas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Retorna a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024, tendo em vista as emendas propostas pelos ilustres vereadores. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos regimentais, apresenta parecer sobre a matéria. As folhas 668 e 927 encontram-se as emendas propostas pelos vereadores Alessandro Donizete de Oliveira, emenda 1 a 16,
Alexandre Mendes da Silva, número 17 a 28. Alain Matias Barbosa de Souza, emendas 29 a 43. Anderson Delano Andrade, 44 a 65. Fábio Alves Moreira, 66 a 82. Guilherme dos Santos Malaquias, 83 a 95. Joemerson Alves de Souza, 96 a 111. José Afonso, 112 a 130. Marcos Roberto Silva, 131 a 154. Maria Jaqueline da Silva, 155 a 167. Rafael de Souza Vilar, 168 a 181. Ricardo de Oliveira, 182 a 190. Rodrigo Ramos Soares, 191 a 223. Roniele Martins da Silva, 224 a 235. Sérgio Augusto de Santana, 236 a 258. No termo do disposto no parágrafo 3º do artigo 66 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, e na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Assim, as emendas apresentadas possuem presunção de legitimidade e foram formalmente apresentadas por detentores de mandato. A emenda à Lei Orgânica 35 de 2023 alterou o parágrafo 2º do artigo 133, segundo o qual a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar percentual de até 2% da receita corrente líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo para atender às emendas parlamentares dos vereadores com subvenção, auxílio, contribuição, bem como a celebração de parcerias através de termos de cooperação ou de fomento com entidades privadas sem fins lucrativos, além de investimentos em obras, equipamentos e serviços que não acarretem aumento de despesas continuadas e ou destinação para aos fundos municipais, cujas previsões orçamentárias não poderão ser transferidas ou remanejadas para outra categoria econômica de programação ou de um órgão para o outro na administração municipal, sem prévia autorização do autor da emenda parlamentar, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Consta ainda em tramitação nesta Casa de Leis o projeto de lei 125/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei 4262/2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, visando adequar a mencionada legislação ao fixado pelo artigo 66, parágrafo 9º da Constituição Federal, referente às emendas individuais que serão aprovadas no limite de até 2% da receita corrente líquida, conforme apontado no parecer de folhas 934 e 939 da Procuradoria Legislativa. Sob a ótica da impositividade, todas as emendas apresentadas encontram-se dentro do limite da LON de 2% da receita corrente líquida, sendo, portanto, emendas impositivas devendo ser aprimoradas nos termos do artigo 175 do Regimento Interno. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a esta comissão, análise técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação das referidas emendas. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 8 de dezembro de 2023. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Roberto Silva, presidente relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Agradeço o vereador Anderson Veterinário por ter assumido a segunda secretaria. Convido o vereador Alain Matias para assumir a segunda secretaria. Em discussão, o parecer. Esta presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. Questão de ordem do vereador Alain Matias. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alain Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das emendas conforme deliberação do plenário. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Ausência justificada. Emendas 1 a 258. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira.
presidente, nós vereadores, um bom dia a todos, nobre vereadora. Só usar do meu espaço de votação mesmo para dividir com vocês, dar um bom dia e um ótimo final de semana a todos, se é que a gente consegue ter na cidade de Cubatão um final de semana agradável, né? Mas está em ritmo de Natal, né? A gente sente uma magia diferente, e aí a gente fica mais gentil, né? Menos a administração pública é gentil, é cortês, é preocupada com a população. O que eu quero hoje é parabenizar o vereador Rodrigo Alemão. O vereador Rodrigo Alemão ontem brilhantemente organizou um evento de prestação de contas. Prestei bastante atenção na prestação de contas do senhor, da apresentação dos seus trabalhos, requerimentos, ofícios, moções, enfim. Então, achei interessante vir aqui falar para o senhor que foi um evento magnífico e que a gente tem esperança. Esperança de dias melhores, esperança da gente ver a população de fato satisfeita em morar na cidade e tal. Coisa que a gente não tem nos dias de hoje. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor, vereador Rodrigo Alemão. Não sei se os vereadores aqui assistiram às lives, né? O vereador Rodrigo fez uma live, a minha esposa estava assistindo na hora e tal. O mais interessante na organização desse evento, vereador Sérgio, é que nós não tínhamos nesse evento ninguém obrigado aí. Nós não tínhamos nesse evento, doutor Bruno, nenhum CO pago, obrigado aí, vibrar, gritar. Olha, quando ele falar, vocês gritam. Mas quem agora? Não tinha ninguém pago, e muito bem pago. Eu vi pessoas lá, Rodrigo, no seu evento, a sua família, sua esposa. Você tem uma história legal com sua esposa, né? Fiquei sabendo. Sua primeira namorada, estudaram juntos e tal. Eu entendo, o senhor respeita a sua esposa. E, infelizmente, nem todos, né, que ocupam cargos políticos têm esse respeito. E deveria ser obrigação respeitar a companheira, né? Mas não vem ao caso. Mas é isso que eu queria falar, porque um evento tão cheio de pessoas bastante significativas para a cidade ali naquele evento, e me deu uma esperança muito grande de que a cidade pode dar um up, alavancar para um futuro melhor. E, como eu disse, não tinha ninguém pago naquele lugar, naquele momento, um calor, as pessoas preferiram ficar lá fora por causa do calor muito forte. E eu vi diversas lideranças lá. E sabe o que eu vi? Aí eu quero fazer uma crítica que eu pouco me importo também, sabe, Roxinho? Sabe uma coisa que eu não tenho? É o chamado rabo preso com ninguém. Né? Eu vi lá que um amigo seu que estudou com você vai ser padre, e uma oração legal, que é interessante. E eu acho legal quando se tem políticos, quando se tem cristãos que se envolvem num projeto político porque acreditam na possibilidade de uma cidade melhor. Só para concluir, senhor presidente. Só para concluir. Pode concluir, vereador. Porque quando eu vejo algumas lideranças cristãs apoiando certo tipo de gente, eu fico com o pé atrás. Porque católico que é católico vai olhar para quem tem princípios. Evangélico que é evangélico vai olhar para quem tem princípios. Cristão que é cristão vai olhar para quem tem princípios. Fora disso, se tu vê no meio de alguns católicos, pastores, evangélicos que caminham com quem não tem conduta, nada mais é de que um bando de oportunistas que está interessado de colocar alguma coisa no bolso. E lá tinha pessoas católicos, evangélicos que acreditam no futuro da cidade. Só isso, presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, seguindo a linha de raciocínio do vereador Alessandro, primeiro parabenizar, Rodrigo, você pelo evento de ontem, assim como todos aqueles que participaram do parlamento, todos os vereadores que lá estiveram, e eu gostaria de estender esse convite para os demais vereadores, até porque esse é o processo democrático de uma cidade civilizada, onde não há o interesse e o denominador comum são as pessoas que vivem na cidade. E para que a gente possa exemplificar isso, Rodrigo, nós iremos votar hoje um orçamento para a nossa cidade, para o próximo ano, da ordem de quase 2 bilhões, ou 2 bilhões, um pouco mais, de reais. E aí a gente começa a fazer os comparativos com cidades que nós temos na região metropolitana da Baixada Santista. E aí vamos pegar o exemplo, vereador Alessandro, da cidade de Mongaguá, por exemplo. Nós temos a cidade de Mongaguá,
que no ano de 2023, ela tem na sua peça orçamentária algo em torno de 360 milhões para as despesas durante o ano. E aí você pega o orçamento da cidade de Cubatão que nós iremos votar para o próximo ano. Só na saúde. Nós iremos votar um orçamento para a saúde da ordem de 338.382.925 reais. Para a educação, 351.533.700 reais. E aí a gente começa a fazer, eu gosto muito dos números, e aí eu começo a falar e fazer um raciocínio, vereador Rodrigo. A cidade de Mongaguá, no último censo, ela tem pouco mais de 70 mil habitantes. E aí, proporcionalmente, uma cidade que tem 70 mil habitantes, ela tem 360 milhões para dar conta do recado. E nós, somente em uma das pastas, nós temos o orçamento dessa cidade. E aí, proporcionalmente, nós temos 112 mil habitantes, onde essa cidade ela tem 70% da nossa população. E consegue fazer gestão e consegue atender as demandas ao longo do ano. E por que a gente hoje, em pleno final do ano, em pleno 2023, nós continuamos deixando a desejar uma saúde que é precária, um povo que não tem assistência médica, moradores de rua, infelizmente, pessoas que estão em necessidades especiais, nós vemos diariamente aqui na nossa frente, ficando, dormindo ao relento, vocês viram lá agora, chegaram agora, e essa não é a cidade que nós devemos estar redescobrindo, mas sim a cidade que nós devemos elevar, Rodrigo. Orçamento não falta. Por isso, mais uma vez, eu peço a Deus para que todos possam ouvir as propostas que o Senhor, sabiamente, junto com todos aqueles que estão participando ativamente, para que Cubatão consiga estar e entrar dentro dos eixos. E é para isso, Rodrigo, que mais uma vez você tenha a certeza que estaremos ao seu lado para que os seus sonhos, assim como os sonhos das famílias cubatenses, possam ser completados. E eu tenho certeza que nas suas mãos e de todos aqueles que te acompanham diariamente, essa cidade irá ser renovada. Até porque eu acredito num Deus vivo, como eu sempre deixo claro, que Ele trabalha em silêncio. E você está no caminho certo e você tem meu total apoio, junto com todos aqueles que te acompanham. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, e que vocês possam entender. Estamos abertos ao diálogo. Nós estamos abertos para todos aqueles que tentam e que querem recuperar essa cidade. Nós não iremos admitir que a nossa mãe Cubatão fique na mão de pessoas que não têm compromisso com o seu povo. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, quero agradecer as palavras do vereador Alessandro Oliveira, vereador Sérgio Calçados, em que de fato ontem foi uma noite memorável, aonde reunimos centenas de pessoas, como bem disseram, de forma voluntária, e uma somatória de esforços e mobilização dos vereadores da oposição, de pré-candidatos também a vereadores, de famílias cubatenses em que se posicionaram, demonstraram a insatisfação pelo que está acontecendo e de que querem uma Cubatão melhor. E eu sou somente a somatória de cada um de vocês. Como eu disse ontem, eu me preparei a vida toda para este momento em que estamos vivendo. Sou um ser humano como qualquer um outro, mas para tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, nós temos que nos empenhar, nós temos que buscar fazer o seu melhor o tempo todo. E eu tenho certeza que com toda a experiência que estamos adquirindo de uma vida pública a serviço da população cubatense, nos dar hoje total tranquilidade e credibilidade para novos desafios que estão por vir. E me deixa muito tranquilo com toda a caminhada que temos à frente, porque percebemos que temos pessoas ao lado com esse mesmo sonho de resgatar a cidade de Cubatão. Como bem disse o vereador Sérgio Calçados, as portas estão abertas, nós somos democratas de verdade, queremos ouvir as pessoas, entender as necessidades, ouvir as lideranças políticas e se unir
em prol da cidade de Cubatão. Temos que dar um basta no que está acontecendo e ter a consciência que o município, com um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, não era para ser a cidade em que mais perdeu moradores na Baixada Santista, conforme divulgado no último censo. Estamos na contramão da realidade em que nós vivemos no dia a dia em Cubatão. Portanto, o que falta são políticas públicas sérias, gestores sérios, que tenham conhecimento técnico e, em especial, tementes a Deus. Porque esquecem em que aqui é uma passagem rápida e transitória e o que nós fazemos, nosso legado, nós carregamos para a vida toda. E a verdadeira crise que vivemos nessa cidade é uma crise de conduta, de postura, de ética, de falta de moralidade da administração pública. E eu tenho certeza que, no futuro breve, nós resgataremos a autoestima da população cubatense. E ontem foi uma grande resposta das famílias cubatenses para o que queremos de fato para o futuro da cidade de Cubatão. Então eu me coloco como soldado, estou pronto para enfrentar o que está por vir. Repetindo, me preparei a vida toda para isso. Eu sou fruto do que meu pai começou, presidente, só para finalizar, do que meu pai começou, e ele entrou e saiu de cabeça erguida. E o maior orgulho que eu tenho do meu pai é de ouvir só histórias boas da passagem que ele teve. E é este orgulho que eu quero com meus filhos, e hoje, por acaso, meu filho está aqui, Leonardo, acompanhando, um dia eu tenho de mim, e por esse legado positivo que a gente vai deixar pela cidade de Cubatão. Muito obrigado a todos, parabéns por ontem, e temos muito à frente, só estamos começando. Obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, estamos aqui hoje, nessa manhã de uma sexta-feira, votando o orçamento municipal, senhor presidente. Um orçamento vultuoso, como diz aqui o vereador Sérgio Calçados, na casa aí dos 2 bilhões de reais. Mas votamos o parecer, né? O parecer das emendas impositivas. Vereador Sérgio, são mais de 30 milhões em emendas impositivas. Lei essa feita pelo nosso companheiro de parlamento, Rodrigo Alemão, em 2017. Por que falo dessa questão das emendas impositivas, tão quão importantes são? Que não precisaria, por exemplo, na última sessão, o vereador Alessandro ter que abrir uma CEI em referência às emendas impositivas, vereador Sérgio. Porque se formos analisar friamente as emendas impositivas, falo agora para o ano de 2024, são mais de 30 milhões. E essas emendas impositivas têm feito o trabalho que é para a municipalidade ser feito e não faz. Fora isso, essas emendas acabam também investindo esse recurso dentro do município. Se formos analisar futuro, passado, quer dizer, é mais ou menos como o cartão servidor, que era nessa bagatela de valores anos, até um pouco menos. Então, quer dizer, com isso a gente até ajuda na empregabilidade, porque muitas instituições têm contratos, têm pessoas trabalhando que acabam usando desse recurso. Fora equipamentos esportivos que é comprado na cidade, várias outras instituições, esse recurso acaba ficando dentro da cidade. Então, eu espero até, pelo que aconteceu ontem naquele bate-papo lá, que todos nós estivemos aí, os 6 vereadores oposicionistas, é que no futuro isso tenha uma prioridade. Quanto às várias instituições, como vossas excelências mesmo mandaram lá para a Casa de Emaús, Casa da Esperança, como também sempre mando, CAMP, instituições que favorecem o nosso próprio município, recursos que ficam dentro do município. Então, tenho certeza que num futuro não muito distante, que já está aí batendo na nossa porta, faremos parte disso e que isso seja prioridade. Prioridade porque é recurso que fica dentro do nosso município. Porque é humanamente impossível concordar com essa administração, vereador Sérgio. Eu fiz uma alusão aqui a uma cidade aqui, nossa vizinha. É muito dinheiro, mas falta administração, falta planejamento, falta carinho pela cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra vereador Guilherme do Salão.
Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, bom dia também, iniciando aí mais uma sexta-feira, essa sessão extraordinária. Parabenizar também o vereador Rodrigo por ontem, vereador Roxo, Sérgio, Rafael, vereador Alessandro, a toda a equipe, né, em conjunto, a municipalidade, de ter comparecido a essa reunião importante, para a gente estar se apresentando, né, em outras formas, né, para a população ver ideias, discutir, debater, algo do tipo, e conhecer um pouco mais a fundo as ideias. A gente sabe que hoje tem essa carência, né, de opinião, de ser opinar e escutar realmente quem está lá na ponta, né? E fora isso, o vereador Sérgio aqui chegou a citar em relação à arrecadação da cidade, que vai passar aí da casa dos 2 bilhões de reais, né? A gente vê de forma aqui estruturada, bem dividida, a parte administrativa, esses valores, né, orçados, que tem municípios aí, vereador Sérgio, como você bem disse, que sonham com um tipo de arrecadação dessa. E que muitas das vezes aqui o orçamento dele é uma secretaria dessa daqui, anual. E o pessoal faz com maestria e entrega isso com muito brilhantismo para a sua população que ali mora. E a gente vendo aqui, desprendendo todos esses valores, né, e ainda vê uma saúde precária. Ela ainda está caminhando aí a passos curtos, né? Uma situação que eu escutei já essa semana, a gente está sabendo aí do transporte do pessoal da remoção, foi entregue veículos e tal, mas continua-se o problema. Em que? Na forma de transporte, vale transporte, né? Para essa população, parece que já estão sem um contrato, não foi renovado, não foi refeito ali a apresentação de alguns documentos, e as pessoas que não utilizam os automóveis, que precisa da passagem do transporte público, não estão recebendo. E aí a gente vê um desprendimento de valores desse aqui tão alto, né? Parte social também, a gente espera que tenha uma maestria também de conduzir bem, que é uma coisa que a gente não está vendo na cidade. Ainda está muito obscuro, né? Principalmente aqui a parte que a gente passa aqui, que é o Centro Pop, né? O pessoal que fica aqui na rua. A gente tem que fazer com maestria, já que está distribuindo aqui todo esse orçamento, que a gente tenha uma resposta positiva. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Aprovado as emendas. Em primeira discussão, solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada as emendas aprovadas. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto possa ser apreciado em grupo, do artigo 1º ao 10. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 10. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira, na sequência o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, acabei de sair de uma rádio que a gente fez uns comentários. Faltam menos de um ano para a eleição municipal. Pô, Alessandro, tu vai ficar nessa? Porque a intenção é salvar a cidade da mão dos malfeitores e dos criminosos. E falo com maior tranquilidade, criminosos. Porque quem está sendo investigado, quem está sendo processado, é porque praticou crime, sim ou não? É o que eu disse agora na rádio. A Polícia Federal não invade gabinete de prefeito, nem casa de prefeito, porque eu vim tomar um café com o senhor. Tira. Né? Mas, cara, eu estou ouvindo muito
Caramba, tive num elevador e a TV do elevador lá passava comerciais de Cubatão. Pô, cara, as TVs estão passando... 10 milhões, pô. 10 milhões de reais, onde poderia ser investido para benefício para a população, são matérias compradas, fake news, ilusões que são pagas e vai chegar mesmo, cara. Agora, eu estou falando aí principalmente para o munícipe entender essa manobra, que eles usam vocês como manobra de impressionar. Eu estava vendo agora, vereador Guilherme, uma TV, sem citar nomes, falando de merendas, de uma refeição especial de Natal. Vocês acompanharam a visita que eu fiz no bairro do Vale Verde, agora eu, vereador Rafael Tucla? Vocês viram? Uma creche, vereador Rodrigo Alemão, de crianças a partir de 4 meses em diante, no meio de fezes de pombo. Você sabe que pombo traz mais doença do que rato. Já pensou uma criança recém-nascida no meio de fezes de pombo, pô? E você vem com essa cara de pau querer divulgar a refeição de Natal, seu crápula. Crápula, o senhor é um crápula, meu irmão. Tem a capacidade de fazer isso. Coloca crianças recém-nascidas no meio de fezes de pombo e tem a capacidade de falar sobre uma merenda especial de Natal, porra. Você é louco, meu irmão. O seu secretário adjunto lá, fake news, montadinho, chamado Guilherme Amaral, fake news, vem falar de um banheiro que está sendo reformado, enquanto criança está no meio de fezes de pombo, porra. Você é louco, cara. O senhor pagou 10 milhões e bem pago para ficar tiriri, olha assim, olha, gente, teve um evento no Parque Anilinas ontem. O povo de saco cheio com o calor e passando aquelas caras lisas falando que está fazendo algo agora de 7 anos de governo, pô. Acha que o povo é bobo? Seus capas ordinários. É com serenidade que eu falo, né? Voltando. Porque eles falam que eu tenho um discurso de ódio. Não é discurso de ódio. É de revolta. É de indignação. Os meus filhos estudam na rede pública. São atendidos pelo SUS. E o principal, na minha veia corre sangue. E eu sinto. E eu penso e logo sinto. E sinto como penso, né? A minha maneira de pensar me faz sentir isso. Então, por isso, então não é discurso de ódio, seus crápulas. Então, vocês falam, o discurso de ódio de alguns é de pai, primeiramente, é de munícipe, é de filho de idosos que dependem do SUS. Então, sejam mais seres humanos, digamos assim. Ao invés de serem artistas, seu bando de crápula, desonestos, inconsequentes e irresponsáveis, governinho pífio, pequeno. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto... em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu entendo a indignação do vereador Alessandro. Hoje, a cidade de Cubatão, ela continua como se fosse você tapa esse buraco e deixa o outro para o dia subsequente. E a indignação do vereador Alessandro, na realidade, é aquilo que é a tradução do que o nosso povo sente nos dias de hoje. Hoje, nós teremos aí, na cidade de Cubatão, a inauguração da UBS do Jardim Nova República. E eu não sou aquele que torce contra a cidade, nem contra o munícipe, muito menos contra para que as coisas deem errado, para que eu possa fazer discursos aqui. Mas mais do que isso, como bem colocado, mais uma vez, Alessandro, parabéns pela sua indignação. São 7 anos de um desgoverno que hoje se olha para as áreas periféricas e fala que irá inaugurar a UBS do bairro Jardim Nova República. Mas não basta simplesmente você inaugurar, Alessandro, ou fazer, porque nós temos lá verdadeiros desmandos. Porque não adianta você ter uma estrutura física, sendo que essa estrutura física, ela não consegue ter aquilo que é o humano. Pessoas para que possam dar a atenção
básica que o município precisa. E ao invés de pensarmos uma unidade básica como aquela, será que aquilo que nós temos lá hoje é suficiente para atender toda a demanda da população de 3, 4 bairros que ali estão? Bolsão 7, 8, 9 e o conjunto lá do pessoal, Jardim Real. Bem lembrado, vereador Guilherme. Não é suficiente. Então, pensar em política pública, vereador Guilherme, é muito mais do que isso. Vila São José. Vocês perceberam que no passado das últimas semanas foram retiradas diversas árvores das casinhas novas lá, casinhas novas junto à Anchieta. Passem lá no dia de hoje. As árvores e os buracos que a retirada das mesmas acabaram ocasionando estão lá. Caso haja uma chuva hoje, o morador da Vila São José será afetado de forma direta. E aí o governo fica o tempo todo tentando mostrar que ele é capaz, mostrando para ele mesmo, mostrar a sua incapacidade, justificar os seus erros. E aí você tem um desgoverno descontinuado. Todos os dias eles começam algo que não terminam. Ontem, por exemplo, Ramon sabe disso, Ramon que é empresário da Vila Nova, assim como eu, Nossa Senhora da Lapa, ontem as transversais, os caras foram fechar as transversais ontem, só que a pavimentação da via já se faz pelo menos há um ano. E eles não pensam de que forma fazer isso de forma coerente para a população não sofrer tanto. Meu Deus, esse amadorismo do governo, das suas equipes, é que transformam esse governo no pior governo da história de Cubatão. Mais uma vez, nós temos um orçamento extraordinário, mas infelizmente a capacidade das pessoas é tão pequena que eles não conseguem ser gestores de nada. Olha as praças que eles estão fazendo, a Praça Getúlio Vargas agora, gente. Colocaram tapumes lá. Só que eles colocaram os tapumes e não sabem como dar continuidade. Outra, aquela escola em frente ao supermercado do Crio, lá é o Peruzzi, em frente ao supermercado do Crio, tem um jovem que já está lá há um mês, lavando a parede dele sozinho. Podem ir lá, eu estou falando para você porque eu ando nessa cidade o dia todo. Tem um único jovem limpando as paredes há um mês. Não é possível que a descontinuidade de um desgoverno como esse, as pessoas não se atentem. Nós estamos atentos, porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. E jamais irei me calar e me furtar da verdade. Um desgoverno como esse, aí eu peço para os senhores vereadores que repensem nos valores, até porque os engomadinhos do governo estarão tentando todos os dias, presidente dessa casa, tirar vocês daqui. Isso é perceptível. E eu falo mais uma vez para vocês, o tempo de Deus dirá quem está falando a verdade. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa e conforme entendimento com a Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 175, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão, para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 897/2023, projeto de lei número 106/2023, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a dispensa do município de Cubatão para o exercício de 2024. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem do vereador Rony L. Martins. Ausência justificada. Havendo o número legal. Esta presidência esclarece que nos termos legislativos em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apresentação do projeto de lei número 106/2023, que estima a receita e fixa a dispensa do município de Cubatão para exercício de 2024. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão.
que seja respeitado 1 minuto de silêncio, conforme o pedido do vereador Rodrigo Alemão, conhecido como Camisa do Jardim Costa e Silva. Escola de Samba 9 de Abril. Os nossos sentimentos e o nosso respeito de 1 minuto de silêncio. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação, vereador dos veterinários, vereador Afonsinho, vereador Topete, Guilherme do Salão, Roxinho, Sérgio Calçados, vereador Tinho, questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira, ou Roxinho. Ausência justificada. Esta presidência gostaria de esclarecer ao plenário que está tramitando já, conforme protocolado, o projeto que se refere ao abono do servidor, tanto da Prefeitura quanto também da Câmara Municipal, para que corremos e conseguimos, passando pelas comissões, para ser pautado na terça-feira, se Deus permitir. Próxima semana. Em votação, com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa votação que será dada na próxima terça-feira numa sessão extraordinária, o meu voto já é antecipado, senhor presidente, a esse abono do servidor. Inclusive, parabéns, presidente, estamos juntos. Mas que isso possa ser estendido também para a Câmara Municipal de Cubatão, tá bom, rapaziada? Assinamos agora aqui, ó, que legal, parabéns. E mais do que isso, é a gente entender que servidor público não quer simplesmente um abono, ele quer que isso seja incorporado ao seu salário de verdade, porque o abono, ele acaba não sendo a melhor forma de fazer política pública. Nós precisamos recuperar aquilo que fora perdido ao longo dos anos. O servidor público, ele tem a necessidade de ter novamente revigorada a sua animosidade para poder trabalhar. Porque é impossível hoje, no serviço público, você ter como seu maior sócio a instituição financeira. O servidor público hoje, quando recebe os seus vencimentos no último dia útil do mês, vereador Guilherme, ele já não tem mais como dispor para o pagamento do seu cartão de crédito, dispor para o pagamento da prestação da sua casa própria, dispor para o pagamento da educação dos seus filhos, e aí ele tem continuamente um sócio, que são as instituições financeiras. O servidor público, isso, em cima dos gastos, do limite prudencial que o município de Cubatão tem hoje, que está na ordem de 26%, segundo a última apuração, nós podemos melhorar muito mais do que isso. Nós podemos discutir políticas públicas em cima do orçamento que nós temos, que possa melhorar a vida de um todo, que você possa, no 001, melhorar para que essa planta possa crescer, para que todos possam ter o direito, o que um dia o município de Cubatão foi referência, onde os servidores públicos tinham orgulho de estar servindo a população de Cubatão. Os dados dizem, a nossa população encolheu, o nosso orçamento aumentou.
Dá para melhorar muito, senhores. E isso é peça fundamental para que essa Casa Legislativa discuta. Nós não podemos permitir que essa cidade continue cada vez mais, de forma descontinuada, tirando servidores daqui, porque os mesmos passam no concurso da Prefeitura Municipal de Cubatão e em seguida tentam em outras cidades, aonde os seus vencimentos são melhores. Como que eu posso ter hoje um médico com um piso salarial como que é dado na cidade de Cubatão? Engenheiros. As pessoas não vêm trabalhar aqui, os nossos técnicos estão saindo. Há uma melhoria crescente em outras cidades e nós aqui, de forma descontinuada, continuamos não preservando o trabalho de todos. Então hoje, vereador Alessandro, e eu tenho certeza, em cima daquilo que é o plano de governo, daqueles que irão tomar conta dessa cidade, nós iremos discutir com aqueles que fazem a diferença na cidade de Cubatão, que são os servidores públicos municipais. E todos aqueles que querem participar, nós estamos preparando algo muito positivo para que possa ser discutido com vocês. E aí, dona Elite, com todo respeito e admiração, muito obrigado pela confiança, por tudo que você tem feito, e tem muito mais do que isso. Dado a segurança que nós precisamos de acreditar que nós estamos no caminho certo. Deus abençoe a todos. É só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, primeiro dar meus sentimentos para o filho do Camisa, o Marcos, a qual eu estendo a todos os familiares nossos sentimentos. É porque o Camisa, grande fundador da Escola de Samba 9 de Abril, né, quem acompanhou sabe disso, né, intérprete por muitos anos, era um amigo que a gente tinha, fiquei até surpreso que não sabia do falecimento dele, mas meu sentimento a todos os familiares e amigos. Dizer que o vereador Sérgio acabou de citar aqui em relação aos funcionários públicos, nós já temos vereador Sérgio, conversando bastante aí com o prefeito Ademário para que realmente isso aconteça, para que a gente consiga melhorar as condições do funcionário, principalmente da questão do primeiro escalão de secretários, que são hoje difícil, né, de você atrair profissionais de um nível tecnicamente, não que os que estão hoje não sejam, mas é necessário que a gente tenha essa condição de forma natural, né? Não só os secretários, mas também os médicos, que hoje a maioria dos concursos aí, a gente tem visto aí que tem dado deserto por conta da questão salarial. E isso nós estamos trabalhando que ainda aconteça esse ano ainda, que o prefeito possa mandar, ou a Câmara, que agora pela nova lei, a Câmara pode mandar esse aumento, aumentando o teto do prefeito, para que isso se estenda aos servidores, principalmente aqueles que aguardam por mais de 20 anos aí, que não tem um aumento considerável. É isso que nós estamos trabalhando. Eu acho que já foi um avanço a questão do abono, até por conta da necessidade hoje de muitos servidores, que é o entendimento que vários vereadores aqui têm sido pressionados por conta disso. E isso é uma preocupação não só de Vossa Excelência, mas também dos vereadores da base. É só, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Danizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho um carinho imenso por cada um de vocês, em especial o vereador Tinho também. Tinho porque eu conheço há muito tempo, né? Mas ouvi do vereador Tinho que o prefeito está preocupado com o servidor, aí, velho. Tinho, te amo, viu, velho? Tinho, esse cara que você citou, esse inconsequente, ele é o responsável pelo massacre da classe. Ele é o responsável por pisar e pisar e pisar na cabeça do servidor público, Tinho.
que a casa está falando com o prefeito Ademário, com coisa que o prefeito Ademário respeite essa casa. Ô, Tinho, te amo mesmo. O servidor público, Tinho, grande parte que se aposentou, alguns dos servidores afastados por conta de depressão, isso quando não foi perseguição, isso quando criou uma expectativa que ganhava um dinheirinho e perdeu, deixou de pagar um imóvel que pagava. A Prefeitura Municipal de Cubatão já foi referência para o país. Quando se tinha um concurso público aqui, eram pessoas do norte do país, do nordeste do país. Hoje, tem que passar o chapéu para ver se alguém quer vir trabalhar aqui. Por quê? Porque esse inconsequente acabou com a classe de servidores públicos da cidade. Sim ou não? Tem algum céu aqui? Mas deve ter algum céu aí assistindo. Fala que não é. Eu quero falar aqui, o vereador Guilherme do Salão. Também te amo, Guilherme. Fica com ciúme não é só o Tinho que eu amo, não. Nós estivemos antes fiscalizando alguns próprios, já públicos, que é considerado patrimônio histórico e outro em processo de tombamento. O Bloco Cultural. Vocês sabem do Bloco Cultural? Tá virando um barraco aquilo lá. Parece um galpão de escola de samba. Eu ouvi falar de escola de samba. Meus sentimentos com a família do nosso amigo, Marquinho. Eu falei, que vamos fazer um barracão aqui de escola de samba, velho? Mexendo totalmente com a estrutura da faixa. Aí nós convocamos os secretários. E não tem com essa de falar, não, secretário. Secretário de Manutenção, Pedro Idebrando, sequer justificou. Sequer justificou, porque não tem compromisso. Não tem compromisso de responder vereador. E volta a dizer, quando não atende uma solicitação de um vereador, não desrespeita o vereador que se posiciona contrário a essa porcaria que comanda a cidade. É o parlamento inteiro, é porque ninguém entende isso, Mas eu quero rapidinho, antes que termine meu tempo, o Bloco Cultural, pedimos o contrato, a obra, para saber o descritivo da obra, porque estão recuperando estruturas metálicas de 1880, porra. E a Biblioteca Municipal, vocês sabem, preste atenção no valor da revitalização da biblioteca, de uma obra que se pegar 10 moleques aqui nessa rua, faz melhor do que a empreiteira da amiga, ou do amigo, sei lá. Mas nós vamos descobrir. 2.720.000 reais. Por enquanto é só. Continua em votação. Está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tá ligado. Tô bem aí, Cris? A 34ª e 35ª sessão extraordinária terminou neste exato momento. Eu converso agora com o vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Marcos Roberto Silva, um projeto de lei que estima e fixa a despesa para o exercício de 2024, aprovado por unanimidade. Agora, vereador, final do ano já está chegando, arregaçar as mangas, continuar trabalhando com o orçamento aprovado para 2024. Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington, a todos que estão nos assistindo. Sim, hoje foi um dia importante, né? Quando se vota o orçamento do exercício seguinte, que no caso de 2024,
até por conta de uma receita, né, de um orçamento de quase 2 bilhões, um orçamento considerável, aonde a gente entende que a necessidade, mesmo extraordinária, está votando, porque a gente entende a necessidade da nossa população e a gente espera que esse recurso seja bem utilizado para o ano que vem, para que a gente possa atender os anseios da nossa população. Agora o senhor usou a tribuna ali também para lamentar, né? Desejar as condolências à família do Camisa, fundador da 9 de abril, que também mais um amigo que a gente perde, né, vereador? É triste, né? Um momento de tristeza, né? No qual a gente foi amigo dele por muitos anos, fundador da Escola de Samba 9 de Abril, que ele foi o intérprete da escola e a gente lamenta muito essa perda, uma perda significativa e a gente dá todas as nossas condolências a todos os familiares. Um abraço, boas festas ao senhor. Obrigado a você, Oste, e a todos que nos está assistindo. Um Feliz Natal, assim que Deus permitir para nós todos. Muito obrigado. Muito bem, está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão, conversando conosco no término da 34ª e 35ª sessão extraordinária. A você em casa, os nossos agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Foi treinar, foi nada? E aí, Bola Murcha? Hoje não teve treino, porra? Não. Porra, trampo pra caralho, mano.